As ordenanças da criação. Neste capítulo, consideraremos um elemento importante da ética cristã que é frequentemente ignorado. Precisamos considerar o que os teólogos têm chamado de ordenanças da criação. Permita-me começar com uma afirmação que pode surpreendê-lo: cristãos e todas as sociedades, e todas as épocas e de todas as idades sempre viveram sob lei. Sua surpresa com essa afirmação pode ser o fato de que, no Novo Testamento, somos constantemente informados de que não estamos mais sob lei, mas sob graça. E, certamente, eu dou muita ênfase à importância central da graça, para entendermos a ética cristã. No entanto, toda a graça que nos advém no Novo Testamento não anula totalmente o fato de que vivemos sob lei. Somos cristãos do Novo Testamento, e, se examinarmos as coisas em categorias bíblicas, veremos que a Bíblia é dividida em testamentos diferentes. Um testamento é uma aliança. Falamos da Antiga Aliança e da Nova Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas precisamos ampliar isso. Qual é a essência de uma aliança? Em seus termos mais simples, uma aliança é um acordo ou contrato entre duas ou mais pessoas. Toda aliança contém, em si mesma, certos benefícios e promessas, e toda aliança inclui leis ou exigências legais. Até a Nova Aliança, ou Novo Testamento, é uma aliança com leis. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos", João 14.15. Sim, a maldição da lei foi satisfeita em Cristo. Fomos redimidos da maldição da lei, mas isso não significa que agora, como cristãos, estamos livres de todas as obrigações para com nosso Deus. Há leis no Novo Testamento, como também há leis no Antigo Testamento. Todo cristão é membro de uma comunidade de aliança, que chamamos igreja. Todo membro da igreja cristã participa da nova aliança, assim como todo membro da casa de Israel, no Antigo Testamento, participava da velha aliança. Judeus e cristãos são, igualmente, povos de aliança. E o resto do mundo? E o que se pode dizer sobre os milhões de pessoas neste planeta, que não são membros da igreja cristã ou membros de uma comunidade judaica? Elas estão em um relacionamento de aliança com Deus? A resposta é sim. Todos os homens, em todos os lugares, são participantes de um relacionamento de aliança com Deus, embora nunca tenham se unido à igreja cristã ou à comunidade judaica. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade, foi estabelecida com Adão, que representava toda a raça humana. Nessa aliança, a aliança da criação, Deus entrou em um relacionamento contratual com todos os seres humanos. Por natureza, todo descendente de Adão faz parte da aliança da criação. Este pode não ser um relacionamento de graça, mas, apesar disso, é um relacionamento. A lei que Deus outorgou na criação permanece obrigatória sobre todos os homens. Não importa se eles são religiosos, membros da nação de Israel, ou membros de uma igreja local. Há um certo corpo de legislação moral que Deus dá a todos os homens, e é esse corpo de leis que nos interessa, sob o título de Aliança da Criação. Que tipos de ordenanças estão incluídos na Aliança da Criação? Veremos alguns dos preceitos e princípios que Deus inseriu nos relacionamentos humanos, bem no princípio. No Jardim do Éden, Deus estabeleceu a santidade da vida. Antes de Moisés receber os 10 mandamentos, no Monte Sinaí, a raça humana sabia que matar é errado. É uma ordenança da criação. Outro princípio é a santidade do casamento. O casamento não é algo que se desenvolveu arbitrariamente, ao longo do tempo. Não é verdade que os seres humanos eram, por natureza, não inclinados a relacionamentos monogâmicos e, depois, por meio de tabus sociais, foram manipulados a formar a unidade da família, que funciona como o ponto central e estável de qualquer sociedade. A santidade do casamento foi estabelecida por Deus, na criação. Esta é uma das razões por que a Igreja reconhece a validade de cerimônias civis de casamento. Não reservamos somente à Igreja o direito de realizar casamentos. Reconhecemos o estado justo do casamento que é estabelecido pelos oficiais e magistrados do Estado Civil, porque o casamento não é uma ordenança puramente eclesiástica, é uma ordenança da criação.
O Estado não somente tem o direito, mas também a responsabilidade, de regular estas questões. De que modo isto se aplica à nossa vida diária como cristãos? Sendo o povo cristão, vivemos sob mais de uma aliança. Como membros do corpo de Cristo, somos também membros do corpo da criação, ainda estamos sob as leis e as ordenanças que Deus impôs ao homem, como ser criado. Precisamos entender que as ordenanças da criação transcendem os limites das leis específicas que achamos na Igreja do Novo Testamento. Isso significa que as leis da criação vão além das fronteiras da Igreja cristã. Uma das questões mais debatidas em nossa sociedade é a relação entre a Igreja e a legislação civil. A aliança da criação estabelece a base pela qual a Igreja pode lidar com questões morais na cultura secular. Cremos na separação entre Igreja e Estado. Por isso, algumas pessoas dizem que não compete à Igreja lidar com questões morais fora da Igreja. Todavia, não estamos falando sobre impor ordenanças eclesiásticas à cultura secular. Certamente, haveria uma violação da separação entre Igreja e Estado, se nos tornássemos um grupo de lobistas e tentássemos impor a celebração da ceia do Senhor a todos os residentes em nosso país. Não podemos impor uma exigência legal a pessoas que vivem fora da estrutura de aliança de onde veio esse mandamento específico, ou seja, a nova aliança em Cristo. E se o Estado não está cumprindo as suas obrigações para com Deus, de realizar as ordenanças da criação, a Igreja é chamada a ser uma voz profética de Deus, em determinada sociedade, e chamar atenção ao fato de que todos os homens estão sob a autoridade dos mandatos da criação. E se as pessoas são ateístas e não reconhecem as leis da criação, lembre-se, o ateísmo não anula as leis que Deus outorgou ao homem. A aliança da criação é inescapável. Uma pessoa não pode repudiá-la e sair dela. Podemos quebrar a aliança, mas não podemos anular a aliança da criação. Portanto, os cristãos são chamados a serem vozes, em defesa da manutenção e preservação da santidade da vida, a santidade do casamento, a santidade do trabalho e, sim, até a santidade do dia de descanso. Estas são leis que se aplicam a todos os homens, em todas as épocas, lugares e culturas. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer que não podemos legislar moralidade? Isso tem sido afirmado tão frequentemente, que se tornou um clichê em nossa cultura. É interessante notar que a própria afirmação tem passado por uma estranha metamorfose. O sentido original era que não podemos acabar com o pecado, apenas por aprovarmos leis que o proíbem. Se pudéssemos, tudo o que precisaríamos fazer era legislar contra todo pecado imaginável, e a própria legislação removeria o mal. Mas, sabemos melhor do que isso. Sabemos que pessoas pecam, apesar do fato de que as leis lhes dizem que não o façam. Na verdade, o próprio Paulo expõe esta ideia, em sua epístola aos Romanos, na qual diz que há certo sentido em que a presença da lei faz pessoas caídas pecarem, com grande desamparo. No entanto, a afirmação de que não podemos legislar moralidade significa, agora, que é errado o governo sancionar leis de natureza moral. Infelizmente, tenho ouvido poucas pessoas avaliarem as implicações desta ideia. O que aconteceria com uma sociedade, se não fosse permitido aprovar nenhuma lei imoral? Não restaria muito para os legisladores fazerem. Sobre o que poderiam legislar? A bandeira do Estado? O pássaro do Estado? O limite de velocidade? Entretanto, a maneira como uma pessoa dirige numa rodovia é uma questão moral. Se eu coloco negligentemente em risco a vida de outra pessoa, por causa de meus interesses egoístas, isso tem implicações morais. Roubar a propriedade de outra pessoa tem implicações morais. Se não podemos legislar moralidade, não podemos ter leis contra assassinato, contra roubo, contra pesos e medidas falsos, ou contra comportamento imprudente em lugares públicos, porque estas coisas são questões morais. É claro que, se você pensar bem nisso, reconhecerá que as questões morais estão no âmago de toda a legislação. A questão não é se o Estado deve legislar moralidade.
A questão é que tipo de imoralidade o Estado deve legislar. Se há algum ponto, em nossa cultura, no qual temos experimentado uma crise profunda, é precisamente este. Qual é a diretriz para as leis do país? Temos visto uma mudança significativa, não somente na história da América, mas na história da civilização ocidental. Essa mudança é para longe do conceito de lei judaico-cristão. Historicamente, mesmo em nossa própria história, vemos três níveis de leis. Há o que chamamos de lei eterna, há a lei natural, e, por fim, há o que chamamos de lei positiva. Precisamos entender esses termos. Uma lei positiva é uma lei específica que aparece nos livros. Você não pode vender cereal com peso falso no mercado. Isso é uma lei positiva. Alguém pode questionar imediatamente: por que não devemos vender cereal com peso falso no mercado? Por que não podemos mentir sobre o conteúdo dos cereais que vendemos? Historicamente, vemos que isso envolve a violação de certos princípios. O princípio, aqui, é a integridade no trabalho, bem como o princípio da santidade da verdade. A lei natural afirma que há certos princípios que jamais devemos transgredir. Por quê? Apenas porque a natureza diz que é errado? Não. Clássica e historicamente, o cristianismo tem dito que essas leis que achamos na natureza são manifestações externas da lei de Deus. Lembre-se que toda lei justa e verdadeira está baseada no caráter de Deus e no seu ser eterno. A partir destes princípios eternos, obtemos um reflexo de Deus na lei natural. Por fim, há leis específicas e positivas sancionadas neste mundo, que devem expressar a lei natural. Isto, por sua vez, reflete a lei eterna de Deus, de modo que uma lei é considerada boa ou justa se, em última análise, corresponde aos padrões de justiça de Deus. Temos uma crise de proporções profundas na civilização ocidental. É uma crise de princípios éticos. No século XVII, e até no século XVIII, durante o Iluminismo, uma reação tremenda contra a revelação bíblica foi pronunciada na Europa. A confiança numa fonte revelada de conhecimento da lei eterna foi rejeitada. A sociedade tentou estabelecer a si mesma de maneira revolucionária, baseando sua estrutura legal na lei natural, sem consideração à lei revelada de Deus. De fato, uma das nações que surgiram naquele ponto da história foi a República dos Estados Unidos da América. Há uma frase-chave, em nossos documentos de fundação: somos dotados por nosso Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida e a liberdade de buscar a felicidade. A ideia de santidade da vida que está arraigada e fundamentada na criação é uma parte do alicerce do ethos filosófico dos Estados Unidos. No entanto, no século XIX, a confiança na lei natural começou a desintegrar-se com o surgimento do positivismo. Oliver Wendell Holmes, quando era um juiz associado da Suprema Corte, disse que não se poderia mais aprovar uma lei, apelando a princípios transcendentes de verdade suprema. Ele disse que a lei meramente reflete os gostos e as preferências da sociedade, em determinado momento. Essa ideia cria a balbúrdia legal em que agora vivemos, na qual se aprovam leis que estão desconectadas de seu fundamento clássico. Agora, o padrão para uma lei não é a verdade eterna, nem princípios eternos, nem o caráter de Deus, mas os anseios e desejos da maioria mais poderosa e mais faladora. Aquilo que um grupo de interesse especial é capaz de legislar se torna a lei do país. E, quando isso acontece, começamos a viver baseados na conveniência e não em princípios. Este é o tempo de os cristãos chamarem a atenção para a lex aeternita, a lei eterna. E essa lei eterna de Deus é manifestada na lex naturalis, a lei natural, que está incluída na criação. Isto protege a sociedade da tirania da maioria humana e nos coloca em segurança sob a lei de Deus. Há uma diferença entre governar por homens e governar por leis. Os homens fazem leis, mas as leis que eles fazem devem ser subordinadas à lei de Deus. Esta é a norma suprema para uma sociedade. Como cristãos, precisamos estar sensivelmente alertas a esta mudança radical na textura de nossa própria sociedade e sistema judiciário.
Precisamos abrir a boca e dizer, não, quando vemos nossos legisladores aprovarem leis com base na conveniência e não com base em princípios. É claro que, se há de acontecer uma reforma, ela tem de começar conosco. Tem de começar em nossa própria vida. Em última análise, a minha responsabilidade para com Deus não deve ser afetada pelo que a cultura faz, ou não faz. Somos chamados a ser um povo de princípios. A reforma se inicia quando começamos a viver por princípios e não por conveniência. Capítulo 3. A situação crítica.